Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Marcelo Tavares de Castro e hoje nós vamos falar um pouco sobre os bioinsumos e como essa ferramenta pode ser útil no manejo de pragas e doenças na área florestal. Primeiramente, eu gostaria de agradecer à comissão organizadora do primeiro Congresso Nacional de Engenharia Florestal Online, pela oportunidade de falar um pouco sobre esse tema aqui. Falando um pouco de mim, eu sou engenheiro florestal, formei na Universidade de Brasília em 2009, fiz especialização em proteção de plantas na Universidade Federal de Viçosa, mestrado em fitopatologia e doutorado em agronomia pela UNB. Meu doutorado eu trabalhei com controle biológico de pragas, então foi com uma praga específica do mogno, né? O uso de uma bactéria, o Bacillus thuringiensis, para controlar essa praga. Já fui professor universitário durante 8 anos, em uma faculdade aqui em Brasília, para o curso de agronomia, e já atuei como pesquisador colaborador na Urufino e na Schaeffer na área de controle biológico. Hoje eu sou gerente de pesquisa e desenvolvimento na Solo Science, que é uma filial da SoloBio. A SoloBio é uma empresa de bioinsumos agrícolas e a gente está entrando agora nessa área florestal também. Tá? Pessoal, falando um pouco sobre a área de florestas no Brasil, aqui no nosso país a gente tem uma área muito grande, né, de florestas nativas e também de florestas plantadas. Com relação às florestas plantadas, tem mais de 10 milhões de hectares plantados, né, especialmente com eucalipto. Então, o eucalipto é a principal espécie florestal que a gente utiliza, exótica, né, uma espécie exótica, onde mais de 70% da área plantada com florestas corresponde a diversas espécies de eucalipto, né, dentro do gênero Eucaliptus. Em segundo lugar, tem pinos, com cerca de 19%, e 5% de outras espécies. Mas dentro desses 5% a gente tem árvores muito importantes, né, como seringueira, araucária, mogno africano, teca, enfim. Os principais produtores de florestas no Brasil, florestas plantadas, correspondem aos estados de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná e Santa Catarina, que juntos somam cerca de 69% da área plantada aqui no Brasil. Um dos principais entraves, então, para o estabelecimento pleno de plantios florestais são justamente os problemas fitossanitários, né? Então, a gente tem várias doenças, várias pragas que podem acometer essas espécies, nematóides, ervas daninhas também prejudicam o desenvolvimento, né? Mato competição. Então, a gente tem aí uma série de insetos, de ácaros, nematóides, fungos, bactérias fitopatogênicas que podem atrapalhar o nosso cultivo. E visando nisso, para que não ocorra perda econômica, né, nos nossos cultivos florestais, a gente tem uma ferramenta importante que é o manejo integrado. Quando a gente fala em manejo integrado, a gente está falando de diversas táticas de controle, justamente para controlar as pragas e doenças, né? E nelas a gente tem diversas possibilidades, como controle físico, como mecânico, cultural. O próprio controle químico também entra aqui, né, como uma ferramenta dentro do manejo integrado. O controle genético, controle comportamental e o controle biológico, que é o que a gente vai tratar aqui na nossa palestra, né? E dentro do controle biológico a gente tem os bioinsumos. O nosso país é continental, como todos sabem, é um país enorme, e dentro do nosso país a gente tem muitas áreas de preservação e conservação, né? Então a gente tem unidades de conservação, dentro das unidades de conservação a gente tem Parque Nacional, Floresta Nacional, área de proteção ambiental, então tem uma série de tipos de unidade de conservação, né? A gente tem as reservas legais, que não são Cs, mas são áreas destinadas à conservação, né, da biodiversidade, e também tem as APPs, etc. Então, somadas, a gente tem mais de 66% de áreas destinadas à conservação e preservação da mata nativa.
E dentro dessa mata nativa a gente tem várias possibilidades de ativos biológicos, né? Micro-organismos, insetos que a gente pode utilizar ao nosso favor, principalmente na agricultura e na silvicultura, né? Pensando nisso, a gente tem um controle biológico. O controle biológico consiste justamente no uso intencional de inimigos naturais para a gente tentar reduzir a população de um organismo danoso no nosso cultivo, né? Lembrando sempre que é praticamente impossível a gente exterminar uma praga ou uma doença de uma área. A gente sempre vai pensar na redução de população ou de inóculo numa determinada área daquele organismo danoso. Dentro do controle biológico, a gente tem 3 tipos principais, que é o conservativo, clássico e o artificial ou aplicado. O controle conservativo consiste no aumento da população de inimigo natural naquela área. O clássico, a gente introduz um inimigo natural que não ocorria naquela área, uma introdução artificial, né? É uma introdução de uma espécie exótica. E a gente tem um controle biológico artificial aplicado, onde a gente faz a criação de inimigo natural e depois a aplicação dele em uma população elevada do inimigo natural, né? Então a gente cria, por exemplo, joaninha, crisopídeo, para depois liberar microvespas como tricograma, né? Depois tem a aplicação no campo. Então, o controle biológico é uma ferramenta muito importante, ela está em alta hoje em dia. A gente tem diversos micro-organismos, diversos insetos que podem ser utilizados a nosso favor para tentar reduzir danos causados por artrópodes e etc., né? Então, todas as espécies possuem inimigos naturais. Então, quando a gente fala de lagartas, por exemplo, lagartas que atacam o eucalipto, tirinteína, por exemplo, a gente tem diversos inimigos naturais para tirinteína. A gente tem que aproveitar esses inimigos para reduzir a população do nosso inseto danoso, né? Então a gente tem bactérias que podem atuar, fungos que podem atuar, que são inimigos naturais das nossas pragas, e a gente tem que estudá-los, fazer a prospecção para então poder utilizá-los, né? Muitas vezes o controle biológico vai propiciar resultados semelhantes a outras estratégias de controle, incluindo o controle químico. É uma tecnologia limpa que não prejudica o meio ambiente, né? Muitas vezes a gente vê até melhorando a saúde ambiental, a saúde do solo, quando a gente utiliza controle biológico, né, com micro-organismos. É um diferencial no manejo de artrópodes praga, de difícil acesso. Então a gente tem algumas ferramentas onde o nosso agente de biocontrole consegue acessar a praga, né? E é uma parte fundamental no manejo integrado de pragas. A gente tem que a gente tem que colocar no nosso manejo integrado o controle biológico. Pensando então, dentro do controle biológico, a gente tem os bioinsumos. A lei de bioinsumos foi aprovada no final do ano passado, né, em 2024. E quando a gente fala de bioinsumos, a gente está falando de uma série de coisas. Então, produto, processo, tecnologia que pode ser de origem vegetal, animal ou microbiana, que vai ser destinado à produção, armazenamento, beneficiamento dos produtos, sistema de produção aquáticos ou de florestas plantadas, que é o nosso caso aqui, né? Que vão interferir positivamente no crescimento, desenvolvimento, mecanismo de resposta de animais, plantas, micro-organismos e de substâncias derivadas, e que vão interagir com os produtos e processos físico-químicos e biológicos. Então, é uma definição bem ampla, né? Essa definição é completa de bioinsumos, mas, em resumo, são produtos, processos ou tecnologias que podem ser de origem vegetal, animal ou microbiana que a gente vai utilizar na agricultura de forma benéfica, né? Por que a gente tem que optar pelos bioinsumos? Então, assim como a gente utiliza no controle biológico, nas ferramentas, os agentes de biocontrole, os bioinsumos a gente vai ter também agentes inofensivos aos animais e aos seres humanos. Quando a gente usa um bioinsumo, ele já foi registrado, né? Ele já passou pelos 3 órgãos de registro, que é o MAPA, a Anvisa e o IBAMA. Então, são micro-organismos que não vão causar nada na gente, não vão causar nada em animais, tá? São específicos com relação ao alvo, então, muitas vezes, quando a gente utiliza esses micro-organismos ou artrópodes, enfim, eles vão
atuar justamente no que a gente quer, ou então em poucos alvos, não sai atacando tudo, né? Não é generalista, não é de amplo espectro, isso é importante. São amigas do meio ambiente, a gente consegue multiplicar em grande escala, né? Fungos e bactérias, a gente tem uma série de espécies que são passíveis de multiplicação em grande escala, ausência de resíduos nos alimentos e uma maior eficiência no manejo a longo prazo. Então a gente consegue utilizar bem sumo em praticamente toda a cadeia do agronegócio, né? Então, desde o plantio, no caso de silvicultura, né, de florestas, a gente atua desde a produção da muda, enraizamento de estacas, até o transplantio da muda no campo, controle de insetos já com árvores adultas, controle de fungos, nematóides, então a gente consegue atuar em diversas vertentes aí dentro da silvicultura. Mas além disso, a gente também tem processos agroindustriais, uso de bioinsumos, na compostagem, nos veterinários, produção de vacinas, né? E bioinsumos podem ser utilizados tanto pelos pequenos produtores quanto pelos grandes produtores. Então, a gente tem uma versatilidade muito grande. Com relação aos tipos, a gente pode classificar os bioinsumos em dois grandes grupos, que são os micro-organismos e os macro-organismos, né? Dentro dos micro-organismos, a gente tem as bactérias, fungos e vírus. Eu vou falar especialmente bactérias e fungos e um pouquinho de vírus também, tá? E a gente tem os macro-organismos. Dentro dos macro-organismos, a gente tem os predadores e parasitoides. Predadores, a gente tem diversas ordens de importância, né? Coleóptera, Diptera, Hymenoptera, Hemiptera e Dermaptera. Coleóptera, a gente tem os coccinélides, né? A gente tem Diptera, a gente tem uma série de moscas que são predadoras. Hymenoptera tem as vespas, predadores. Hemiptera tem alguns percevejos, né? Dermaptera tesourinhas. Parasitoides, a gente tem essas duas ordens principais, que é a Hymenoptera, onde a gente tem as microvespas, né? Tricograma. E tem algumas dípteras, algumas moscas também que são parasitoides. Então, aqui alguns exemplos de predadores que podem ser utilizados, né, para controlar artrópodes de maneira geral. Então, a gente tem ácaro controlando ácaro, a gente tem inseto controlando inseto, inseto controlando ácaro, tá? Então, a gente tem aí fistozeíde, a gente tem larva de joaninha, tem tesourinha, tem crisopídeo, tem pentatomídeo, que é uma família de percevejos, né? Enfim, a gente tem formigas, formicídeos também que são predadoras. Então, a gente tem uma série de exemplos de artrópodes, especialmente insetos, que são utilizados para controlar outros insetos e ácaros também, né? Aqui, coccinelle joaninha. Então, tanto a fase adulta quanto a fase larval, elas são predadoras. É um exemplo clássico de bioinsumo à base de artrópode predador, né? A joaninha, ela é nossa aliada na agricultura, nas florestas de maneira geral. Comem pulgões, comem pequenos insetos, então são bem interessantes. E aqui os parasitoides. Então, a gente tem principalmente Hymenoptera e Diptera, né, como eu havia falado, e com destaque para a microvespa, que é o tricograma. Então, o tricograma é uma vespinha bem pequenininha. Aqui nessa figura ela está predando, ela está parasitando, na verdade, um ovo de Lepidoptera, né? E ela controla muito bem, especialmente Lepidoptera, ovos de Lepidoptera. Então, elas são liberadas no campo, coloca os ovos dentro dos ovos da Lepidoptera, aí a larva come o interior do ovo e, consequentemente, não vai emergir nada desse ovo, né? Não vai ter larva, não vai ter lagarta. Então, são bem interessantes aí no controle de Lepidoptera de maneira geral. Com relação aos micro-organismos, a gente tem esses três grupos, bactérias, fungos e vírus, que são bem interessantes para usar na agricultura, né? Começando pelos vírus, então, a gente tem um grupo especial que é o baculovírus. Dentro do baculovírus a gente tem vários exemplos que podem ser utilizados na agricultura de maneira geral. Então tem baculovírus anticárcia, baculovírus spodoptera, que vão matar lagartas, né?
Então, são os imaturos de Lepidoptera. E o interessante dos vírus é que eles causam epizootia, digamos assim. Então, eles vão se espalhando no ambiente. Quando vai ver, tem várias lagartas infectadas, né? Fungos, a gente tem esses exemplos aqui, os principais. Logicamente que tem outros gêneros de importância na agricultura, além desses aqui, né? Então, a gente tem o tricoderma, que é um fungo que é utilizado muito no controle de outros fungos, né? Então, é fungo controlando fungo. Então, o tricoderma é utilizado para controlar fungos fitopatogênicos, como Fusarium, Sclerotinia, né? Uma série de fungos, Rhizoctonia. E a gente tem os fungos entomopatogênicos, que são Bovéria, Metarrhizium e Cordyceps. Esses 3 gêneros são os principais hoje na agricultura. Certo, então aqui a gente tem os fungos Bovéria, Metarrhizium e Cordyceps, que vão atacar insetos, eles vão agir por contato, então não precisa um inseto ingerir esse fungo para poder atuar, né? Podem infectar diversas ordens, então a gente tem fungos que infectam coleópteros, que infectam hemípteros, que infectam lepidópteros, que infectam ácaros também, né, que são artrópodes, são aracnídeos, certo? E tem diferença entre as cepas. Tem cepas que são específicas para uma ordem ou para uma espécie, da mesma espécie, né, de fungo. Então tem, por exemplo, Bovéria baciana, cepa tal, vai atacar tal inseto. Bovéria baciana, cepa tal, vai atacar outro inseto. Tá? O clima pode influenciar no sucesso, então os fungos normalmente demandam uma alta umidade e temperatura, né, para poder atuar. Bovéria baciana, Metarrhizium anisoplia e Cordyceps javanica são os principais gêneros, e tem também o Populocilium lilacino, né, que entrou aí, que está sendo muito estudado, um fungo que é versátil, controla inseto, controla fungos também. Então, a gente tem diversas possibilidades de uso aí com relação aos fungos, né? Então, o mecanismo de ação é justamente consiste na entrada do fungo pelo, pela cutícula do inseto, né? Então, os conídeos vão germinar, vão formar pressório, vão começar o processo de infecção. E lá no interior do inseto, na hemolinfa, vai ter a colonização e liberação de toxinas, formação de blastósporos e, posteriormente, a formação da estrutura do patógeno fora do corpo do inseto. Essa estrutura, então, vai esporular e vai ser disseminada. Então, os fungos também causam epizootia, isso é bem interessante. Então, quando vai ver, tem vários insetos infectados. A gente consegue produzir diversas espécies em grande escala, então a gente produz Bovéria baciana, Metarrhizium, Cordyceps, tudo em grande escala, é uma produção bifásica, né? Então, primeiro tem uma produção líquida, depois esse líquido é inoculado no arroz, e o fungo cresce no arroz, depois a gente extrai os esporos, etc. A gente tem também as bactérias, aqui a gente tem diversos gêneros de importância, né? Bacilos, Pseudomonas, Azospirillum, Bradyrhizobium, são alguns exemplos. Tem também Priécia, Cronobactéria, enfim, a gente tem uma série de exemplos de bactérias que são utilizadas na agricultura de maneira benéfica, né? Uma das principais no manejo integrado de pragas é o Bacillus thuringiensis, mas a gente tem também outras espécies dentro do gênero Bacillus que têm apresentado um certo controle de pragas, como a Myroliquefaciens ibelizensis. Além desses 3, né, a gente tem Saccharopolis spinosa, Chromobacterium subsub, Pseudomonas chlororhaphes, né, que também podem ser utilizadas aí no controle de insetos. Falando um pouco do Bacillus thuringiensis, que é o BT, é a principal bactéria hoje utilizada no controle de pragas, né? Inclusive, eu vou comentar um pouco posteriormente de alguns casos de sucesso na área. É uma bactéria gram-positiva, a gente encontra no solo, insetos, planta, em água, a gente consegue isolar diversos ambientes diferentes. E essa bactéria produz toxinas inseticidas, que a gente chama de CRI, pode ter VIP, CIT também, diferentes toxinas CRI. Né? A gente tem diversas cepas já isoladas ao redor do mundo, diferentes composições de toxinas CRI. Ela vai atuar justamente por ingestão, então o inseto precisa comer essa toxina, né? Ingerir essa toxina para fazer efeito. Lá no intestino médio ela vai ser solubilizada, vai formar poros no intestino do inseto e o inseto vai morrer por conta disso. E só atua em imaturos, tá? Então,
Se a gente quiser controlar insetos da ordem Lepidoptera, tem que ser somente lagartas pequenas ainda. Se for uma lagartona, não vai atuar muito bem. Então tem que ser em lagartas pequenas, tá? A gente consegue controlar Lepidoptera, Coleóptera, né, que são besouros, larvas de besouros, Diptera, larvas de mosca, e Hemiptera, percevejos, tá? Então aqui só para mostrar o mecanismo de ação, existem hoje plantas BT também, né? Além da planta BT, a gente pode aplicar para a bactéria para fazer efeito. Então, ocorre a ingestão do cristal, daquela toxina que eu comentei, né? Esse cristal vai ser solubilizado no intestino do inseto, vai ter uma ativação, formação de poros. Consequentemente, esse inseto vai parar de comer e vai morrer por septicemia, tá? Outra bactéria que tem ganhado destaque é a Chromobacterium succinsugi, é uma bactéria que foi introduzida recentemente aí com relação a estudos, etc. É uma bactéria gram-negativa, tem um mecanismo de ação ainda bem desconhecido, provavelmente por ingestão, e vai atuar principalmente em Hemipteritis xenoptera. A gente ainda não tem muitas informações sobre essa bactéria, está em estudo, etc., mas parece bem promissor. A gente consegue produzir bactérias em grande escala, né, assim como os fungos, em fermentadores industriais. Então a gente tem fermentadores de 500 litros, de 1.000 litros, 2.000 litros, 5.000 litros, etc. Nessa produção industrial, a gente tem que ter uma série de pré-requisitos, né? Uma estrutura física adequada, com equipamentos adequados e insumo de boa qualidade, uma coleção de trabalho bem definida, bem identificada, uma metodologia de produção bem estabelecida e um corpo técnico capacitado. Então, a gente tem que ter uma cultura adequado, a gente tem que ter todos os parâmetros já ajustados para aquele micro-organismo, para que a gente produza da maneira mais eficaz, né? E hoje a gente tem a produção farm. Então, esse aqui é uma produção industrial, né, na indústria, e a gente tem a produção na fazenda, que a gente chama de on-farm. Essa produção on-farm foi é, aprovada, foi regulamentada no ano passado, em 2024. Então, é possível, sim, produzir micro-organismos na fazenda, só que tem que ter equipamentos adequados, tem que ter insumos de qualidade, corpo técnico adequado, limpeza e sanitização dos tanques de multiplicação. Esse tanque tem que ser, né, de adequado, de inox, de preferência. Tem que ser feito controle de qualidade depois da multiplicação. E se a gente fizer todos esses parâmetros certinho, a gente consegue ter um multiplicado eficiente para ser utilizado na agricultura. Tá? Pessoal, falando um pouco do uso de biológicos na área florestal, a gente consegue usar em várias vertentes, né, na silvicultura, desde o plantio, desde da etapa de viveiro, da produção de mudas até o plantio, transplantio na área mesmo, né, no talhão e etc. Em árvores também a gente consegue utilizar os bioinsumos. Então a gente tem diversas bactérias que promovem o crescimento de plantas. Então a gente já tem aí Bacillus subtilis, que é uma bactéria que produz uma série de compostos, de metabólitos secundários que promovem o crescimento de plantas, produzem fito-hormônios. Então, tem bactérias que produzem auxinas, citocininas, giberelinas e vão promover o crescimento dessas plantas, bactérias e fungos, né? Solubilização de nutrientes. Então, a gente tem bactérias que, como Priasia megatherium, Priasia aryabhatae, que vão solubilizar fósforo e potássio, tá? Vão melhorar a sanidade dessas mudas, vão controlar pragas e doenças e vão induzir a tolerância a estresses abióticos. Então, a gente tem uma bactéria chamada Priasia aryabhatae, que ajuda justamente nessa questão de indução de tolerância a estresse abiótico, a estresse hídrico especialmente. Então, Priasia aryabhatae forma como se fosse uma película ao redor das raízes que segura um pouco a umidade em época de seca. Então, as plantas ficam mais resistentes ao estresse hídrico, tá? Então, a gente tem aqui diversos exemplos, a gente consegue utilizar bactérias, fungos aqui na produção de mudas, o enraizamento de estacas. Então, tem uma bactéria chamada Bacillus subtilis, que promove o enraizamento de estacas de eucalipto, então pode ser utilizada com esse fim. Então, são insumos bem interessantes para a gente poder já incluir aí na área florestal. Com relação à bactéria que eu comentei, o Bacillus thuringiensis, já está bem estabelecido o controle dela
de lagartas, especialmente Tirinteina arnóbia, né, que é uma das principais lagartas folhadoras do eucalipto. Então a gente utiliza produtos à base de Bacillus thuringiensis para controlar lagartas neonatas e pequenas, né, dos primeiros ínteres de Tirinteina arnóbia, bem eficiente, bem legal, então já está bem consolidado o uso dela. Esse aqui é meu trabalho de doutorado, onde eu utilizei o BT para controlar a Ipsipila grandela, que é a principal praga do mogno. Então eu utilizei diversas cepas diferentes de BT e eu observei, né, obtive vários percentuais diferentes de mortalidade e grande parte das cepas que eu utilizei foram altamente tóxicas para larvas de Psipila grandela. Então, ainda não é utilizado, né? O Psipila grandela é bem difícil de ser controlada porque ela é uma espécie que ataca o ponteiro do mogno, então é difícil atingir o alvo, mas a gente tem resultados bem promissores do uso sistêmico em mudas de mogno. Então, eu fiz esse trabalho também aplicando a bactéria no solo, ela translocou, né, para o ápice da muda, eram mudas pequenas, e a ideia é levar esse trabalho mais adiante para árvores, para plantas maiores. Mas, de uma maneira geral, o uso da bactéria foi bem eficiente para retardar o ataque da psipila. Eu observei túneis menores, né, elas formam galerias, né, no ápice da planta, então essas galerias também é um indicativo de controle ou não. Então a gente tem aí uma possibilidade muito grande do uso dessas bactérias na área florestal. Para terminar, pessoal, então os bioinsumos eles devem ser priorizados no MIP e no MID florestais, né, no controle biológico de maneira geral. A gente tem várias ferramentas que podem ser úteis nesse sentido. Então a gente tem diversas bactérias, fungos, como eu mostrei para vocês, até insetos, artrópodes de maneira geral, que podem ser utilizadas e devem ser utilizadas para tentar minimizar danos e perdas causadas por organismos, né, danosos. Então são bem interessantes, muitos estudos ainda devem ser conduzidos, visando otimizar processo, formulação. Então a gente está caminhando para isso. Predadores e parasitoides, como eu falei para vocês, também é bem interessante de maneira conservativa ou inundativa. Então a gente criar esses bichos em laboratório e depois aplicar no campo é bem legal, bem interessante. Diversos micro-organismos, a gente está trabalhando em prospecção, em caracterização e etc. Então, é uma área que a gente tem que explorar e tem muito a ser explorado. A gente tem muito a descobrir ainda sobre isso, como atuar, como aplicar, em qual fase, a dosagem no campo, né? Tudo isso a gente ainda tem muito o que estudar, posicionamento do produto em fase de viveiro, em transplantio, em árvores. Então, tudo isso deve ser ainda muito bem estudado e explorado. A gente tem alguns condicionamentos, né, alguns bioinsumos que já estão sendo utilizados na área florestal, mas isso, por exemplo, na área agrícola já está muito bem definido. A gente ainda está caminhando ainda para a silvicultura, mas é uma ferramenta muito promissora que a gente tem observado bons resultados. Tecnologia de aplicação, então quando tem árvore, como é que a gente vai aplicar? Será que a gente pode aplicar por drone? Como é que vai ser a aplicação? Vai ser pelo solo? Dependendo do tipo de micro-organismo, será que ele vai translocar? Será que ele é endofítico? Então tem muitos micro-organismos que são endofíticos, que vivem e se multiplicam dentro da planta, né? E a gente pode utilizar isso a nosso favor. E uma coisa muito importante é justamente o corpo técnico capacitado. Então, como vocês são estudantes de engenharia florestal, pessoas formadas já na engenheiros florestais, é uma área que tem poucas pessoas trabalhando nesse ramo, né? Poucos profissionais da nossa área nesse ramo. Então, é uma coisa que deve ser investida por vocês, que devem ser estudadas, né? Justamente porque é um campo promissor e vocês têm que tomar esse campo para vocês, tá? Beleza, pessoal, então é isso. Eu gostaria de agradecer. O tempo é curto, né? Eu fui breve aqui em muitas explicações, etc. É uma área que ainda está caminhando, mas que tem muito potencial. Aqui está o meu e-mail, marcelo.castro@solobio.agr.br, para quem quiser me mandar uma mensagem, etc., conversar a respeito.
Mas é isso. Gostaria de agradecer novamente a presença de todos e estou à disposição. Muito sucesso aí para vocês. Grande abraço.